Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se resgatado por causa das notícias sobre o Banif. João Miguel Tavares considera-se penhorado, como o Diário Económico, e Pedro Mexia sente-se marinhense. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que António Costa enfrentou o primeiro debate quinzenal no Parlamento, falaremos disso talvez mais adiante, se houver oportunidade. Para já, o João Miguel Tavares quer ser ministro do "é o que tenho para lhe dizer", percebe? Não haverá uma designação mais simples para este ministério, João Miguel Tavares? Não há porque é uma citação. É uma citação e eu gosto de ser rigoroso, tal como o autor da citação. Mas quais seriam as secretarias de Estado deste Ministério? Cá estamos? Cá estamos, sim. Ouve bem o que é que eu tenho para te dizer, das que tais. Mas é puramente rigoroso. Atenção. Então vamos ver a citação, o clipe com a citação de onde provém o nome deste Ministério. Porque é que, apesar dessa relação fraternal, como a classificou com Carlos Santos Silva, desse voluntarismo de o ajudar a si, da parte dele, de saber que ele tinha meios de fortuna, porque é que nas alegadas escutas telefónicas que foram tornadas públicas nunca aparece referência à palavra, à expressão dinheiro ou euros? Aparece aquilo que, segundo a interpretação que eu li, são códigos, são palavras de código, como as fotocópias, os envelopes... Alberto Carvalho, em primeiro lugar, uma coisa lhe digo. Algumas dessas expressões são verdadeiras fantasias, são mentiras. Eu nunca me referiria a dinheiro dizendo que traz-me aquilo de que eu gosto. Isso é mentira. Se essa expressão existe como nas escutas, interpretá-la dessa forma só pode ser de uma mente doente. É o que tenho para lhe dizer. Percebe? José Sócrates, na primeira entrevista em Liberdade, percebeu o que ele tinha para dizer, João Miguel Tavares? Percebi. Eu fiz questão, fui eu que pedi para mostrar este excerto, porque ele parece-me sintomático de duas coisas. Em primeiro lugar, quem é que manda aqui na entrevista? Isto é o que eu tenho para lhe dizer, percebe? E agora baixa a bolinha. Se quer saber mais, vai perguntar ao outro. Isso é muito sintomático. E depois, é um excelente exemplo do malabarismo verbal do José Sócrates. Porque se vocês repararam, José Alberto Carvalho, esta era uma das perguntas essenciais que deveriam ser feitas, não é? Que era sobre o facto de José Sócrates alegadamente falar em código nas escutas telefónicas. Ele diz que estava simplesmente a pedir dinheiro a um amigo, o que é que utilizava expressões bizarras para quem está simplesmente a pedir dinheiro a um amigo. Fotocópias, aquilo de que eu gosto. Pergunta-lhe fotocópias. Não, o José Alberto Carvalho faz duas perguntas, que é as fotocópias e os envelopes. E depois, se vocês repararem, José Sócrates não desmente nem os envelopes nem as fotocópias. O que ele faz é dizer, há lá expressões mentirosas, que por acaso não era nenhuma daquelas a que José Alberto Carvalho se referiu, porque até lá falam daquela coisa que eu gosto muito. E aquela coisa que eu gosto muito não era o dinheiro. Provavelmente eram as fotocópias e os envelopes. Mas isso... Mas hoje o Miguel... E isto foi assim durante toda a entrevista. O José Sócrates disse sobre esta frase: só uma mente doente é que pensa em dinheiro. E eu sinto que não sou uma mente doente, porque eu não penso em dinheiro. Eu também não. Quando alguém diz a outro, traz-me aquilo de que eu gosto, eu penso noutras coisas. Algumas piores que dinheiro, outras melhores que dinheiro. Algumas que se podem comprar com dinheiro, mas não sabem tão bem. Exatamente. Ou às vezes até sim, não interessa. Por exemplo. Sem julgar. Portanto, eu pensava que era uma mente doente e não sou, em relação a esta frase. Que retrato psicológico é que faz de José Sócrates a partir desta entrevista? E o João Miguel é que vai fazer... Está bem. Vai, claro. Não vou nada. Acho que é a melhor ideia. Não vou nada fazer o retrato psicológico. Então. Não, Está a encolher-se agora. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então, coitado do senhor. A mim interessa-me simplesmente o retrato jornalístico e político. E é isso que me interessa fazer. Eu acho que este exemplo que nós aqui trouxemos é muito claro em relação àquilo que é José Sócrates e à postura que ele teve durante toda aquela entrevista. Pronto, é isso. Então retiramos a expressão retrato psicológico. É isso. Em relação à ideia que tinha da personagem, manteve-a, alterou-a, adicionou-lhe elementos?
Não, quer dizer, apenas confirmou tudo aquilo que nós esperávamos dele. Eu acho que, apesar de tudo isso deve ser dito, eu acho que há perguntas essenciais que ficaram por fazer. Ficou por fazer a pergunta do dinheiro que ele estava e que aparentemente passava de um lado para o outro em envelopes e outras coisas, não é? O chamado dinheiro vivo. E, portanto, essa pergunta não foi feita, ou seja, mais uma vez, se não havia problema nenhum, então porquê é que o dinheiro não se circulava simplesmente, como qualquer pessoa faz uma transferência bancária, aparentemente era por dinheiro vivo, e isso não lhe foi perguntado. Os advogados de José Sócrates explicaram que ele não tinha confiança no sistema bancário. Confiança no sistema bancário, mas eu gostava de ter ouvido isso da boca de José Sócrates, porque é sempre mais divertido. Também não lhe fizeram a pergunta sobre o livro, a questão da confiança no mundo, porque é muito... Foi mais uma vez uma coisa que isso não foi desmentido ainda nas conferências de imprensa que foram feitas pelos seus advogados, nem nas entrevistas anteriores, nos depoimentos que José Sócrates foi dando, ou seja, que alegadamente terá distribuído são dezenas de milhares de euros para comprar dezenas de milhares de exemplares. É um bom presente, é um bom presente. É um bom presente do seu próprio livro. E também não explicou uma outra coisa, quer dizer, também não lhe foi perguntado uma outra coisa que me parecia muito importante, que é, alegadamente, mais uma vez, o facto de ele utilizar o dinheiro não só para pagar as suas contas, mas pagar também as contas da família e dos amigos. E, portanto, quer dizer, pedir dinheiro para si naquelas quantidades já é bastante estranho. Pedir dinheiro para si para distribuir pelos amigos parece-me um pouquinho difícil de acreditar. Em relação ao livro, a pergunta não era só comprou ou não comprou milhares de exemplares, era já leu? Porque há quem diga que foi escrito por uma outra pessoa, não é? E, portanto, era interessante saber se ele tinha gostado ou se recomenda. Como é que avaliava a obra? Sim. A ideia de José Sócrates terá sido preso, a ideia do próprio Sócrates, que ele trouxe à entrevista, de que terá sido preso para prejudicar o PS e para o impedir a ele, Sócrates, de ser candidato presidencial, pareceu-lhe convincente, Pedro Mexia? O que eu gostei nisso foi ele dizer isto foi feito para o PS perder as eleições e o PS perdeu eleições. Já nem é preciso fazer a acusação porque o PS já perdeu as eleições. Isso é interessante, porque acho que foi o primeiro momento em que alguém do PS disse esta frase no último mês e tal. Ponto em que João Miguel Tavares disse, e tem razão o Sócrates. Sócrates é inédito. Ele teve razão nas duas... Ele deu duas picadas ao PS durante a entrevista. Uma dizendo que o PS não fez tudo o que devia ter feito e que se escudou demasiado à justiça, o que é da justiça, à política, o que é da política, mas, honestamente, António Costa não podia fazer outra coisa. Com aquele caso a explodir-lhe no momento em que ele subia à liderança do PS e tinha umas eleições à porta, António Costa fez tudo o que podia fazer e eu acho que o PS se portou bem, do ponto de vista político, pelo menos. Do ponto de vista podia ter sido mais ambíguo e mais mérito para o António Costa. Do ponto de vista da fidelidade ao ex-líder, isso é uma coisa. Estás assim injusto para o Primeiro-Ministro. A segunda bicada... É uma coisa que eu digo poucas vezes. A segunda bicada é totalmente justa. O PS não tem uma estratégia presidencial. Não sei se ele, ao ter falado de uma suposta possível candidatura que foi prejudicada, embora ele não tivesse pensado nela, estava a pensar nele próprio, mas a verdade é que o PS vai pagar caro esta ideia de que apoiem... quer Maria de Belém, Mais uma vez estás a ser injusto para o atual Primeiro-Ministro, porque estás a descontar... vez também. Estás a descontar, já foste duas vezes injusto, que é muito triste da tua parte. Estás a descontar este pequeno pormenor, que é António Costa estar interessado em que Marcelo ganhe. Sim, está bem, mas com certeza. Mas estou a falar das coisas. Que ele não está muito aborrecido. Estou a falar das coisas que se podem dizer. Pois, lá. Estou a falar das coisas que se podem dizer. Eu também concordo com o que disseste agora, mas António Costa não pode dizer isso. Do ponto de vista de apoiar alguém da área socialista, dar liberdade de voto, não é boa ideia. Como se vê pelas comissões de honra de um e do outro que estão a dividir completamente o PS. E, portanto, a relação entre eles claramente não é boa. Isso é óbvio. Eu acho que a única coisa verdadeiramente... Não são BFFs. Não são BFFs. É a coisa mais substancial da entrevista. O resto é a teoria da conspiração. A entrevista correu-lhe bem porque, evidentemente, a entrevista, como foi em duas partes, começou pela parte em que as pessoas podiam concordar, do género. Isto, tanto um ano e não há acusação. E nós dizemos, pois realmente isto é... as fugas do segredo de justiça. E nós, realmente isto está mal. Pronto, a gente podia chegar mais ou menos ao fim da primeira parte, ou da primeira entrevista, e dizer,
coitado do homem. Mas a segunda entrevista, que é de onde é que vem este dinheiro, como é que o geriu, que contas prestou, foram sempre ou fuga às explicações, ou explicações contraditórias, ou explicações insuficientes, e é disso que ele está acusado. É follow the money, não é? Ficou esclarecido ao ouvir Sócrates, Ricardo Araújo Pereira? Fiquei bastante. Já agora sim. deixe-me só fazer um parênteses, porque há gente aqui no Twitter a perguntar-se como é que está hoje o grau de alcoolemia ou É alcoolemia. É alcoolemia. Pode ser das duas não é? maneiras. Pode. Acho que sim. Pois isso é curioso, porque eu pensava que só podia ser a alcoolemia, que não era uma palavra... Pois, que não era esdrúxula, não é? E assim como outras, por exemplo, leucemia e não leucémia e etc, etc. Isto é uma resposta Parece-me à que a pergunta, regra, ou seja, parece-me- vens bêbado outra vez. Não venho nada. Não venho nada. Já da outra vez não vinha. A minha própria mãe acreditou que eu estava alcoolizado naquele dia. As pessoas acreditam em tudo o que lhes dizem. Aliás, eu nem sequer disse, eu disse o contrário disso. O João Miguel é que começou. Cheira-me que estás bêbado. Portanto, agora, aparentemente, o João Miguel é uma pessoa de grande credibilidade. Não percebo isto. Não se consegue entender. Não se Vamos consegue voltar à entrevista de Sócrates. Vamos a isso. Ficou esclarecido? Fiquei muito esclarecido. Fiquei esclarecido em relação a coisas que eu não sabia. Por exemplo, que é possível uma pessoa ganhar eleições para primeiro-ministro de um país com maioria absoluta sem conhecer esse país, sem saber em que país é que está. Não faz ideia do... De repente, em 2015, ele dizia: este sistema de justiça é péssimo! Mas o que é isto? Dá vontade de ter sido preso antes de ser primeiro-ministro. Pois Tantas dava. vantagens Houve lá um que tem estágiozinho só. Estágio, 3 meses na Choldra. Na Choldra. 3 meses numas urgências do hospital. 3 meses outra vez na escola, e alguns até precisam. Para irem experimentar próprio, propriamente, uma ficam sem espécie de licenciatura. carrossel dos serviços públicos. E depois então estão aptos para governar. Mas não é só isso. É, por exemplo, o facto de ele não perceber que num país como o nosso, uma pessoa dizer assim, então quer dizer, eu ir estudar para a Sorbonne e ter 2 filhos numa escola internacional, isso é luxo. Epá, é. Como é óbvio, a resposta é assim. É assim. E há outra coisa que eu não consigo entender, que é, epá, ele foi ministro, não é? Primeiro-ministro. Depois foi primeiro-ministro. Ah, sim. 6 anos, não é? Até foi secretário de Estado, Primeiro secretário de Estado, depois ministro, depois primeiro-ministro. Ele chega ao fim de 6 anos, vamos dizer só primeiro-ministro, 6 anos como primeiro-ministro, ele chega ao fim e tem 0. 0. Este homem não amilhou. Epá, nada, não vou julgar isso, não vou julgar, não é? Mas as pessoas que eu conheço, que são chapa ganha, chapa gasta, como o Sócrates, e dizem: sabes o que é que eu queria? Isto dá para Paris, pá. Não tenho dinheiro. Por isso vou trabalhar para conseguir. Isto é uma pessoa normal, não é? Não tem dinheiro nem amigos. No meu mundo, o que as pessoas fazem é assim: gostava tanto de estar para o estrangeiro. Também eu. Bom, vou pegar ao serviço. É assim. Pá, a gente sonha, mas não tem dinheiro, não vai para Paris. Ou se vai, fica no Ibis, não fica num apartamento de 3 milhões de euros. Bom, ele acha... Era um bom amigo de há 30 anos. Mas a questão é essa, é que ele vai dizendo, vai oscilando entre: esta é incrível, como é que estão a pôr em causa o meu amigo, grande amigo, nós somos tão amigos, é um amigo há 30 anos, passo todas as férias com ele, amigo, somos fraternal, somos irmãos. Ele tinha contas na Suíça. O quê? Tinha... Quem? Os meus amigos, eu sei, eles até me dizem: vou pôr o dinheiro ali, o que é que achas? Só para eu dizer, eu digo: acho bem, e eles tiram, como é evidente. Porque já sabem do meu talento para gerir capital. Mas quer dizer, das duas uma, ele tem que escolher: ou é muito amigo deste homem, ou não faz ideia que ele tem uma empresa chamada Lena, ou são quase irmãos, e tanto são quase irmãos que ele diz: emprestas-me aí algum? Te empresto, toma lá, nem sequer sei, não estou a apontar, ouve lá, gasta isso. É uma coisa muito, mesmo de amigos, muito amigos. E a seguir, até este dinheiro que ele tinha na Suíça, acha que eu vou perguntar ao engenheiro Carlos Santos Silva, por amor de Deus, o dinheiro que ele tinha na Suíça? Então eles emprestam dinheiro assim à balda um ao outro. É isso que eu não consigo entender. E depois há outra coisa, que é o seguinte: isto é um homem que tem 58 anos. 58 anos. E pá, eu já não me lembro da altura em que eu deixei de chegar à casa da minha mãe e dizer: mãe, tens aí algum para mim? Este com 58 vai... Ouvi dizer que vendeu um apartamento. Quanto é que me calha aí Não. Isso que é isto, pá? Mas é que o mais curioso é que nas escutas também existe o contrário. É a mãe a pedir-lhe a ele se tem lá algum. Pois, lá está, mas eu não percebo a relação que esta gente que tem com o dinheiro, pá. Não consigo entender. E depois há aqui uma outra coisa que é: primeiro, o follow-up daquela questão era: então aquilo que eu gosto muito, traz-me aquilo que eu gosto muito, não é dinheiro.
É o quê, então? É óbvio que, em princípio, são coisas que eu também gosto muito. Eu aposto em dinamarquesas, de certeza. Epá, uma pessoa liga ao seu melhor amigo e diz: Olá, Carlos, estás aí? Lá, traz-me aquilo que eu gosto muito. Há duas hipóteses. É dinheiro ou gajas. Epá, Chocolates da Suíça? não dizes isto a um amigo, não é? Não dizes isso a um Podes amigo. gostar muito de pá. chocolate. Bom, só mais uma coisa que são as queixas sobre o Correio da Manhã. Houve uma altura em que Luís Figo recebeu uma boa soma e as pessoas disseram: esta soma é para apoiar o Sócrates, é para ir tomar aquele pequeno almoço e tal. E eles disseram: não é. Isto foi um contrato publicitário que a Tagus Park fez com o Figo. Para demonstrarem que uma figura pública pode receber uma soma avultada para fazer publicidade a uma empresa, vamos dizer alguém, alguém pôs na capa de um jornal quanto é que a PT me pagava a mim. Era mais ou menos fácil descobrir quem era esse alguém. Tinha que ser alguém que fosse ao mesmo tempo socialista, administradora da PT e do Tagus Park. E havia muito pouca gente nessas circunstâncias. Qual foi o jornal que essa pessoa escolheu para mostrar às pessoas em geral que não era assim tão absurdo pagar uma soma avultada a Luís Figo? Foi o Correio da Manhã. Cá se fazem, cá se pagam, meu menino. Sim, é só isto. Uma história com moral. Exatamente. Estava. Estava guardada. Mas atenção, cá se pagam, isto não fui eu, obviamente, eu sei lá o que é que ele anda a fazer. Alguém foi dizer isso ao Correio da Manhã, mas pronto, aparentemente, sempre que alguém quer divulgar coisas sobre o vencimento das pessoas, é do Correio da Manhã. Portanto, é assim que se faz, ele sabe muito bem como é que se faz. Está entregue ao João Miguel Tavares o Ministério do É o que tenho para lhe dizer, percebe? É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro da Boa Gente. Tem algum provérbio apropriado para a ocasião? Tenho, Pedro Mexia. Quem se sente não é filho de boa gente, porque, curiosamente, pela maneira curiosa como o caso se passou, tem a ver com as acusações que José Sócrates fez também. Continuamos com a entrevista de Sócrates. Nas acusações que fez à Procuradora-Geral da República. Por um lado, o silêncio dela em relação a isso, coisa que me parece a atitude de quem... Curiosamente, eu acho que quem não se sente não é filho de boa gente, aqui aconselhava ela a não dizer nada e não reagir. Nós tivemos um historial bastante infeliz de Procuradores-Gerais da República a dizerem coisas, sobretudo quando estavam sob ataque, ou às vezes nem era preciso isso. Basta lembrar as declarações de Souto Moura sobre o processo Casa Pia, às vezes à porta, à entrada de um carro ou coisa do género. Basta pensar no Pinto Monteiro a dizer que as escutas eram muito fáceis de fazer, que ele próprio ouvia uns barulhinhos esquisitos no seu telefone, ou a dizer que tinha os poderes da Rainha de Inglaterra. E, portanto, os Procuradores-Gerais da República têm feito, mesmo as pessoas que são prestigiadas no seu trabalho anterior, têm feito declarações muito infelizes. E Joana Marques Vidal podia ter entrado em despique e poder ter respondido na mesma moeda, mas eu acho que este tipo de ataques que Sócrates fez à Procuradora-Geral da República qualificam quem os faz. Infelizmente, houve algumas defesas da honra de Joana Marques Vidal bastante infelizes, como é o caso do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Choventinhas. Exatamente, que disse que é preciso os portugueses decidirem se estão com os polícias ou com os ladrões. É uma maneira muito sofisticada de pôr a questão da justiça. É uma questão, enfim, Clint Eastwood gostaria desta maneira de pôr essas coisas. Make my day. Mas é bom, ao contrário do que o José Sócrates diz, é bom nós termos uma Procuradora-Geral da República que não faz parte do ruído mediático e insensato que tem caracterizado a justiça portuguesa e, portanto, queria celebrar essa contenção que ela teve. Sócrates conseguiu pôr a justiça no banco dos réus, Ricardo Araújo Pereira? Ora bom, há muitas coisas, lá está, era aquilo que o Pedro dizia há bocadinho. Sobre essa primeira parte da entrevista, há muitas coisas que o Sócrates diz que são de facto abracadabrantes. Eu gostei muito da introdução da palavra abracadabrante no discurso de José Sócrates, registrei que ele a disse umas 3 vezes. Eu gostava de dizer aqui no Governo Sombra que uma vez vi uma coisa abracadabrante. Porco andar de bicicleta? Não, vi uma coisa abracadabrante em Abrantes, curiosamente. Vinda de Braga? Não, era um brandy. Eu vi um brandy abracadabrante em Abrantes. E era abracadabrante porque era brigantino.
Era um Brandi Brigantino a Bracadabrante em Abrantes. Desafio toda a gente a fazer este exercício. Lá está. Bom, não estou! Por amor de Deus! Por amor de Deus! Até parece que eu costumo dizer coisas ajuizadas. Bom, vamos lá ver. Eu acho que este é o... Portas tentou, Passos Coelho também, Luís Montenegro esforçou-se imenso, mas o ataque mais violento a António Costa, desde que ele é Primeiro-Ministro, veio de José Sócrates, porque este ataque ao sistema judicial é óbvio também um ataque. Um homem que foi Ministro da Justiça durante imenso tempo, ainda há quê? Há 5 anos. O atual Primeiro-Ministro foi Ministro da Justiça durante muito tempo, por isso é possível que seja Mas nessa altura ele ainda não era sensível ao tema, pá. Não era sensível ao tema nessa altura. Tens tendência a ficar mais sensível ao tema quando passas 2 semanas no linhó. Este sábado, aliás, Sócrates foi visitar a cadeia de Évora. Lá está, mais uma vez uma chazada. Ele diz, tenho a obrigação moral de vir aqui dar boas festas aos meus amigos. Amigos que ele conheceu durante um ano lá no pátio da prisão. O Costa levou muito mais tempo a ir visitá-lo. Por isso, basicamente, acho que é isso que ele quer dizer, não é? Vejam como os meus amigos... É uma crítica. Eu venho visitá-lo. E mais, o facto de ele ir visitar aquele sítio, para mim, é muito significativo, porque ainda, relativamente à outra parte da entrevista, de facto, isso é também, à sua maneira, abracadabrante, nos últimos anos, o período em que José Sócrates levou um estilo de vida mais próximo daquilo que o salário de Primeiro-Ministro pode pagar, foi aquele ano que ele passou em Évora. Foi realmente aqui, é mais ou menos isso. Aquilo é um apartamento modesto, não é? Se calhar longe da grande cidade e... Será que bateu uma saudade? É capaz de ter batido, sim. Capaz de ter batido. Porque aquilo, enfim, Évora, quem é que não gosta, não é? Porquê que as... Porque isso foi um achincalhamento. Não foi nada, mas não estava a ser irónico, é uma cidade bonita. E come-se bem, pá. Encantadora. Porquê que as acusações de José Sócrates ao sistema judicial tiveram tão poucas repercussões, João Miguel Tavares? Também para ter as repercussões daquelas que o Pedro já aqui falou, não é? Quer dizer, se aquilo fosse levado a sério, devia haver inquéritos parlamentares e quejandos, não é? Essa é a parte boa. É que já não está a ser levado a sério. É por isso. Essa é a parte boa, não é? É que o problema, o José Sócrates tem um problema, não é? Eu acho que ele... Tem vários. Quando andava, eu tenho vários. Mas ele, quando andava provavelmente de calções na escola a discutir berlindes com os colegas, ele já falava assim. Ele não tem um outro tom. É nada. Não, mesmo quando era... Pedrinho, então o teu abafador levou uma vaca leiteira e isso é abracadabrante, pá. Achas que era isto? Isso era a altura... É uma ignomínia e um... Uma ignomínia. O que é que tu tens contra mim? Que ataque pessoal é esse? Dá cá o meu Era a guelas. altura de calções, era a altura em que ele sonhava com as eólicas. Exatamente. Naquela canção. O meu amigo Carlos deu-me um saco cheio de guelas. Mas essa manutenção de tom, esse tom constante que ele tem, esteja a discutir uma acusação de corrupção, esteja a dizer, olha, para trocar cromos do Benfica. Não é só isso, as pessoas é que ele se mantém-se. compara. Ele comparou-se, há uns tempos comparou-se ao Luátio Beirão, Sim. o ativista angolano que teve em greve de fome. O Mandela, não é? Depois, nesta entrevista, comparou-se a um resistente francês, o resistente ao nazismo, O René também Char. poeta, René Char. E nós sabemos que a seguir vem Gandhi e depois Jesus Cristo, porque realmente estas comparações, comparar, por mais respeito que eu tenha pelo sofrimento das pessoas e pelo que ele passou, comparar o que está a acontecer no contexto de um processo judicial a um resistente da resistência francesa ao nazismo é uma coisa um bocadinho Comparou-se a forte. Afonso Costa. Comparou-se a Afonso Costa também, enfim, mas isso os socialistas é que devem estar indignados. Portanto, essa comparação é um desvario que eu acho bastante significativo. E abracadabrante também, à sua maneira. Também é abracadabrante. Sua maneira O também. Pedro Mexia fica assim ministro da boa gente, enquanto o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Protal, do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. Exatamente, Carlos, eu também fiquei surpreendido. Por alma de quem? Porque ele começou a falar nisto e eu achei abracadabrante. Continuamos com o Sócrates. Continuamos, sim, porque ele de repente começa... acho que isto é a propósito lá do Val de Lobo, não é? Lá do Val de Lobo e tal, e ele não teve influência nisso, porque havia que respeitar o Protal e tal. Não conhecia ninguém Não lá. conhecia ninguém, não sei o quê, e Batalha, falou-se muito no Protal. Ex-marido de uma prima, mas também não o conhecia. Eu acho que a questão é o facto, é o azar
de até esta história que é só burocrática, é o Plano Regional de Ordenamento, mas a sigla é Protal, e mesmo isso parece um código. Lá, este dinheiro é para quem? É Protal. Parece tudo, parece que é tudo a ver com ele, e meio aldrabice e tal. E há outra coisa também de... Tu escolheste este tema só para fazer isso? Só por causa disso. Não, foi para introduzir a questão do Protal. E outra coisa... É Protal. E outra coisa que era... também ela abracadabrante, que foi durante imenso tempo na entrevista, ele disse, e eu agora ia beneficiar a Lena. Eu nem sabia, eu nem conhecia a Lena. E durante muito tempo falou-se assim, como se a Lena fosse uma senhora que... Eu, de repente, por uns instantes, eu ainda tenho quem é esta Lena agora? Porque eu estava a trabalhar, ao mesmo tempo tinha aquilo ligado. E, de repente, começou-se a falar nesta Lena e eu tive que pôr para trás para perceber o que era. Porque aquilo é o grupo Lena, não é? Não se diz a Lena. O que é isso? Mas achei graça. Alguém quer falar do Protal? Do Protal? Aposto que sim. Pá, eu tinha Imagino muito para que tem dizer imensa sobre o Protal, dizer mas sobre acho que o as pessoas Protal. já não me conseguem ouvir a falar mais sobre isto. Pá, por isso eu Pedro, tu tinhas tanto sobre o Protal? Nada sobre Não. o Protal. Em relação à relação com o PS, o Pedro já falou um pouco disso. Isso foi a melhor notícia, genuinamente, sem ironias, para mim foi a melhor notícia daquela entrevista. Foi para mim. Eu já desconfiava que eles não andassem muito contentes um com o outro, mas José Sócrates deu uma ideia de ruptura total com António Costa, não é? Quando eles perguntaram como é que estão as suas relações, e se as relações comigo com António Costa, vamos mantê-la entre nós os dois. E depois, quando ele deu um passo em frente e esclarece que queria que o PS Tivesse dito uma palavra sobre a demora no processo. E eu aí fiquei um pouco mais repousado, porque eu vi tantos socráticos a entrarem no governo que eu, aliás, falei disso aqui e pensei, lá, mas por amor de Deus. Mas é possível agora, eu estou a mudar essa minha tese para António Costa quis ir buscar uns socráticos, mas simplesmente para os afastar de Sócrates. E para se reforçar a si próprio. Essa distância é grande e essa distância para mim é uma excelente notícia e para mim reflete uma coisa que é óbvia, que eu acho que é comum a quase totalidade dos portugueses, que é os socialistas não acreditam em José Sócrates, de facto. Porque é muito difícil alguém acreditar naquela patranha daquela história. E quem o conheceu mais de perto, mais dificuldades terá em acreditar. Sócrates tinha este trunfo, que era a primeira entrevista televisiva na manga. Que trunfos é que agora lhe restam em termos públicos? Ele, quando ele disse que não ia abdicar dos seus direitos políticos, ele já esclareceu que não é a candidatura a Belém, embora supostamente outras pessoas achassem que era isso, mas ele vai combater desta forma, até porque em geral esta forma lhe corre geralmente um pouco melhor do que os recursos que tem feito, que tem perdido geralmente, etc. Mas à medida que for falando, também vai ser menos ouvido. Sim, não pode ser um programa semanal, não pode ser uma rubrica semanal, senão, mas eu acho que... Quer dizer, a ideia da mentalidade de cerco funciona com os apaniguados. As pessoas que gostam dele, gostam mais dele cada vez que ele aparece a dizer que é ele contra o mundo. Agora, como disse o João Miguel, e acho que isso é notório até nas conversas, num índice muito simples, que é as conversas que nós temos com as pessoas, incluindo pessoas do PS e que estavam há uns meses atrás, ou na altura em que ele foi preso, muito indignados e muito com a tese da cabala, e que de repente agora começam ou a ficar fartos, porque já se virou a página, ou então a dizer, não, mas isto, quando ele começa a explicar, não fico tão convencido. Eu até achava que ele estava... Mas quando ele começa a explicar, não fico tão convencido. E é essa a questão a reter, é que quando ele começa a explicar... Quando ele começa a tentar convencer, não se fica convencido. Por isso é que a primeira parte lhe correu bem, porque foi a parte sobre a justiça dá tão mal, demora tanto, há fugas... E a gente diz, claro, com certeza, aí tem razão. Só que isso não acontece só com José Sócrates. E é por isso que, a partir desta entrevista, é difícil imaginar que outro tipo de argumentação é que ele vai usar em entrevistas, em possíveis entrevistas subsequentes. Agora só uma feijoada na ponte Vasco da Gama. Não, é isso. A questão seria, a partir daqui, uma vez que isto é... Não, somos muito amigos e por isso ele empresta... A partir daqui teria de ser... Não, o que se faz é que eu, numa floresta, encontrei uma vez um unicórnio. E eu acho que esse é o argumento seguinte, não é? Eu vendi um unicórnio a um circo estrangeiro. E realizei algum capital. Estás a dar ideias. Eu acho que é a única hipótese. A partir daqui é... A gente agora tomar apontamentos. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do Protal. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana.
Vamos agora analisar porque é que o Pedro Mexia se sente marinhense. Anda com vontade de superar vidro, Pedro Mexia? Não, muito obrigado pela sugestão, mas não. Não queres dizer não superar vidro? Não contes comigo. Tem a ver com o que aconteceu em Espanha. Isso é um insulto bizarro. Pois é, não, nem por isso. Vai-se para a vidro, amigo. Com esta sapatada que o primeiro-ministro espanhol levou de alguém que se aproximou dele e que estava a tirar uma selfie ou coisa do género. Há que contextualizar o marinhense, não é? Mas espera aí, já vou contextualizar. E que são e foi uma preliminares, o poeta gosta de preliminares. E que agrediu o primeiro-ministro. E todos nos lembramos. Em prosa também é bom. Todos nos lembramos. Dá-me licença. Todos nos lembramos que aconteceu interromper o raciocínio. com Mário Soares. Mário Soares estava há uns anos muito em baixo nas sondagens presidenciais, foi agredido na Marinha Grande e a própria campanha usou muito isso. Não sei se isto vai acontecer com o primeiro-ministro espanhol, porque, enfim, a situação é muito diferente. Até porque quem lhe deu a sapatada é da família da mulher. Mas é que sempre. Portanto, não há motivação política aparente. Há sapatadas, sempre, na claro. verdade, é sempre a família. Mas o que está a acontecer é que em Espanha, isto é a segunda coisa, segundo o eco português, do que está a acontecer em Espanha. Um seria o da Marinha Grande, que não me parece que este incidente... Aliás, os partidos portaram-se bem e tal, todos solidarizando-se com ele, mas pode acontecer uma situação portuguesa, porque parece que o bipartidarismo vai acabar, os 4 partidos, os 2 tradicionais, mais o Podemos e o Cidadãos, têm todos à volta de 20 e tal por cento, 15, 20 e tal, nas sondagens, e eles estão agora a discutir se pode acontecer uma coisa à portuguesa. É o que se discute em Espanha, coisa que não lhes deve agradar, que é o facto de o próximo primeiro-ministro não ser do partido vencedor. Aliás, o que se discute nos jornais espanhóis é se vai haver um governo à portuguesa ou à alemã. Nenhuma das coisas deve ser bem vista, não é? Uma coisa à portuguesa seria uma coligação em que é o segundo mais votado que se alia com outro partido. E uma coligação à alemã seria uma coligação entre a esquerda e a direita, que em geral é uma coligação que resolve mais do que... Chamada grande coligação. Que complica mais do que resolve. Mas é interessante ver até que ponto é que estes 2 partidos que emergiram agora, um à esquerda e outro à direita, estão dispostos a mudar a paisagem, a ser muleta, ou pelo contrário, se é quando chegam ao governo como partidos de coligação, não saem de lá. Isso vai ser interessante porque, enfim, Rajoy não é exatamente um poço de carisma e quer Pablo Iglesias, quer o Alberto Rivera são 2 figuras um bocadinho fruto do marketing também, que hoje em dia é importante, mas são 2 figuras interessantes e que podem tornar a política espanhola ligeiramente mais animada. Parece-lhe que o exemplo português pode ser exportado para a Espanha, João Miguel Tavares? Acho que não. Nós agora temos uma espécie de inversão, não é? É tipo, de Portugal nem bons ventos, nem bons casamentos políticos, porque é disso que eles, de facto, estão a temer que aconteça. Mas os cidadãos afirmam agora, não? Por estes dias, que está disposto a viabilizar um governo. Caso a caso. Disse que não fazia... O governo mais votado. Ele afirmou agora que estaria... Desculpa, o partido mais votado, claro. Estaria disponível para viabilizar um governo do partido mais votado. Portanto, ele deu a entender que se abstaria, tanto fosse o PP... Mas de acordo com as sondagens não chega, não é? Pode não chegar. Mas a verdade é que, para mim, é muito significativo olhar para a Espanha e encontrar ali a prudência de aquelas pessoas que não querem que o Podemos vá para o governo. Eles não querem que a extrema-esquerda vá para o governo. É bom ver isso em Espanha. Mas a Espanha está a mudar. Porque em Portugal, pelos vistos, não houve esses progredos. É a primeira vez nos últimos anos que a Igreja Espanhola intervém em período eleitoral e não faz uma comunicação do género. Vota em qualquer partido, desde que comece por P e acabe por P. Que é o que eles têm feito nos últimos anos e este ano a Igreja Católica manteve-se neutral, o que é um avanço bastante significativo para a laicidade em Espanha, que em geral anda pelas ruas da amargura. Sabem quem votaria se fosse espanhol? Ricardo Araújo Pereira. No PP. No PP. Votava no PP porque eu quero que os espanhóis se lixem. Quer dizer, não ia perder essa oportunidade. Pá. Há todo um historial de inimizade e de ranger de dentes entre portugueses e espanhóis. Não sei nada, são nuestros irmãos. E os espanhóis têm uma coisa muito bonita, que é, eles têm um grande partido a crescer alternativo moderado. E isso é muito bonito. Talvez o único na Europa. É o único, quer dizer, não são só os extremos que estão a crescer, cresceu um partido moderado e isso dá esperança. Se também tu, aliás, já manifestaste aqui no programa o teu apreço pelo rabo de cavalo do Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, sim.
Sim. Não queres repetir, não é? Não quero, se calhar não. Eu rapava aquilo, mas tudo. Jovens. Mas, agora a sério. Mas a resposta da PP não foi séria. Pois não, eu não sei se... Eu já sei pouco, já tenho dificuldade em decidir o meu próprio voto aqui. Em Espanha é muito mais complicado, porque é um país que é esquisito. Porque é formado por pessoas que não querem pertencer a esse país. Espanha é sempre uma alegria perceber que, basicamente, aquilo... Eu lembro-me, eu falo sempre dessa minha... De como me sentia bricadebrante quando Saramago pôs a hipótese de uma União Ibérica. Para mim é bizarro alguém querer ser espanhol quando nem os espanhóis querem ser espanhóis. Os catalães não querem, os galegos não querem, os bascos não querem. Ninguém quer ser espanhol no mundo, tirando, pelos vistos, nós. E eu levo isso a mal. Pronto, então está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara marinhense. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se resgatado. E a sensação é boa, Ricardo Araújo Pereira? Já estavas com saudades, não é? Acaba por... Saudades da Troika, não é? Então não é. Sentia-se refém? Eu, sobretudo, estou muito satisfeito por todos os problemas do sistema financeiro estarem resolvidos. Banif, portanto, é para falarmos do Banif. Sim, tem lá Banif. economias também? Não tenho, embora, quer dizer, as pessoas normalmente dizem, o conselho é, não pôr os ovos todos no mesmo cesto e tal, e eu realmente procuro diversificar. Não diversifico muito porque os cestos estão todos furados. Por isso não interessa muito ter os ovos em cestos diferentes, uma vez que, aparentemente, nenhum cesto presta. Mas, por acaso, neste não acertei. Não tenho... Neste não tenho nada. Mas... Tu agora celebras, não é? Cada vez que um banco vai ao fundo e tu não tens lá dinheiro. Mas vai-me tocar outra vez. Vai-me tocar outra vez. Eu acho que podíamos jogar ao Totobanco e ver em 2016... Em 2016 quais são os bancos que vão falir. Porque vão falir bancos, aparentemente. É a nova ideia para um novo jogo da Santa Casa. Exatamente, o Totobanco. Sim. E as pessoas... E depois tem aquele... Sai a bolinha, em vez de ser 50 mil, só que é o que a gente tem de pagar. É isso. E, portanto, eu suponho que... Eu estou um bocadinho farto disto de resgatar bancos, não é? O primeiro é giro. Mas o que é mais aborrecido é que depois percebes que não tens outro remédio, não é? O primeiro é engraçado. Há outro remédio. Há outro remédio que é, por exemplo, o sistema financeiro funcionar, a regulação do sistema financeiro funcionar. Por um momento pensei que fosses falar na nacionalização. Era engraçado. Não era engraçado. Isso que dizes é verdade. Não, já tenho bancos a mais. Não quero mais. Isso era o que devia ser feito antes. Mas e agora? Pois, está bem, mas nós continuamos. Vamos de agora em agora. Porque a crise financeira foi em 2008, 2009. E as pessoas dizem, realmente isto não pode ser. Realmente há aqui uma... que bandalheira. Sim. Ui, o Constâncio, olha, que cegueta. Venha agora ao Carlos Costa. Este agora é... Quem? Faliu mais... faliu outro. Não interessa. Foi... ainda são coisas do anterior. E de certeza que não vai... O BES? O BES também foi. Espera. Não, mas a partir de agora é... Agora estamos em cima deles, nem falo com... Quem? O Banif. Agora é o Banif. E pronto, vai ser isso. Mas há compradores. Há potenciais compradores. Eu acredito que haja não só compradores, meia dúzia. Como... Eu, se tivesse um banco, vamos supor que eu tinha o banco privado das Honduras, eu abria já um balcão em Portugal. E depois dizia, fali, salvem, se faz favor. Eu aposto que vão abrir balcões, bancos estrangeiros a abrirem balcões em Portugal, para a gente resgatar, bancos à vontade. É acontecido por todo lado, como sabes. Mas há uma... Era giro parar. Eu, em parte, concordo com isso. Era o que eu dizia. Eu achei graça ao primeiro, não é? O BPN foi engraçado e tal. Pronto, já nos divertimos um bocado. Foi giro, só para não dizer que nunca resgatámos nenhum. Pronto, está feito. Os outros, acho repetitivo. Não acho engraçado. A reação do Governo chamando os partidos a Belém para discutir este assunto... A Belém, São Bento. Costa chamou os partidos todos. Foi oportuna, João Miguel Tavares? Não, isso foi. E aí António Costa dá uma lição de como ir conversando, que foi isso que me faltou durante muito tempo a Pedro Passos e a Paulo Portas. Eu acho que é óbvio que os partidos devem ser envolvidos. Acho que também é mais fácil para António Costa envolvê-los do que seria para... Eles têm mesmo para conversar, não é? Não chega a ser uma virtude, Agora, é uma necessidade. É evidente que isto é um assunto em que PSD e PS e CDS, pelo menos esses partidos já se deviam ter entendido há muito. Aquilo que o Ricardo estava a dizer, que por estranho que pareça, é verdade. Às vezes ele engana-se.
Às vezes ela engana-se e diz coisas acertadas. Por acaso, hoje estás a falar particularmente bem. Começaste já só quer dizer que acabaste de banir. Estás inspiradíssimo. Porque, de certa maneira, nós dividimos na Europa os países que tinham falido ao estado à beira de falência. Havia dois tipos de países, que eram aqueles que tinham um grande problema em termos de dívida, e aí colocavam a Grécia e Portugal, e depois os países cujo grande problema não era necessariamente a dívida pública ou a dívida privada, mas um problema do seu sistema financeiro, em que se colocava a Espanha e em que se colocava a Irlanda. Não, mas a gente faz estrela e número. Nós a gente faz os dois. No Totobanco, nós vamos aos dois. E é verdade, é verdade. Ou seja, percebe-se agora que também existia um verdadeiro problema no sistema financeiro, que a cabo portuguesa ia sendo empurrado com a barriga. Ninguém admitia que esse problema existia, esperando que vamos aguentar aqui um bocado, a crise se passa e a malta safa-se. E o que se está a ver é que a crise está a demorar muito tempo a passar e a malta não se está a safar. Mas essa solução de salvar dos bancos não é exclusivamente portuguesa, como disse o Ricardo. Aliás, o último livro do Piketty, do economista francês, é Devemos salvar os banqueiros. Ele inteligentemente diz banqueiros em vez de bancos, porque é mais fácil não gostar de banqueiros do que de bancos, mas tem sido assim por todo o lado. Ou seja, os governos, inclusive governos socialistas, têm argumentado que a história do risco sistémico, se vai vão todos, só que estão a ir todos, de facto. Certo, não, mas isso eu acho que é evidente, acho que na altura eu defendi aqui a resolução do BES, parece-me até agora todas as soluções aquela que é mais razoável, no sentido em que pelo menos os acionistas principais caem com os bancos e os banqueiros caem, não é? Mesmo que o banco de alguma maneira tenha que ser resgatado, mas os banqueiros caem, e foi isso que aconteceu no BES, foi provavelmente a maior revolução da economia portuguesa nas últimas décadas, foi a queda do BES, isso eu não tenho grandes dúvidas. Agora, foi um problema que foi sempre escondido debaixo do tapete em Portugal, porque o que sempre se ouviu foi que o sistema financeiro estava impecável, e como se vê, não foi escondido para debaixo do tapete, porque e o dinheiro que foi cá colocado pela Europa nem sequer foi aproveitado. Os conselhos de administração são uma continuação do Bloco Central. Sim. Portanto, é normal que nós, aliás, a certa altura em Portugal, começou-se a jogar o jogo do meu banco e o teu banco. Houve uma certa altura em que os socialistas escolhiam um banco que atiravam à cara do PSD e vice-versa. E, portanto, isso é nessa jogo político e nessa inabilidade de haver alguém que esteja em posição de governar o país, que esteja completamente a dizer isto não é nada comigo, não há. Claro que o PC e o Bloco podem dizer isso, mas nem sequer estão no governo, estão simplesmente a apoiar o governo. Não há nenhum partido que tenha estado no governo que possa dizer isto não tem nada a ver comigo, porque estão lá o seu pessoal político, porque alguns vieram de lá, outros foram para lá, e não tem nada de mal, isso em si, quer dizer, as pessoas são livres de fazer a sua vida, mas há uma proximidade muito grande entre o pessoal político e o pessoal... E agora foi anunciado que a própria Caixa Geral de Depósitos precisa também de mais capital, 400 milhões. Era isto, até aqui é isto, neste momento o risco sistémico é um banco correr bem. E os outros dizem, espera aí, isto está a pôr em causa o sistema, cuidado com essas decisões que estão a tomar. Agora a garantia de António Costa de que o dinheiro dos depositantes está protegido, mas que não há garantias para os contribuintes... Isto representa uma escolha política, Pedro Mexia? Bem, já sabíamos as duas coisas, quer dizer, que os depósitos estão garantidos até aos 100 mil euros. Sim, mas há uma clareza nessa afirmação do Primeiro-Ministro, também deve ser elogiado. Eu já andei a elogiar as intervenções do Estado são à custa do contribuinte. É da natureza de coisas, que é que financia o Estado se não os contribuintes. Pedro Passos Coelho, a esta altura, quis nos convencer do contrário. Mas acho que ninguém acreditou nele, não é? Acho que ninguém acreditou nele. É evidente que se o Estado... Quem nos quer convencer do contrário é a esquerda. Não, mas acham que são os gambuzinhos que financiam o Estado. Estou a falar neste caso concreto. Não te lembras daquele dia em que o Passos disse não vendemos o BES? Melhor, estamos a mamar juros. Foi bem bom. Foi um dos seus grandes momentos de felicidade. Pronto, é isso que eu estou a dizer. E, portanto, o António Costa assumiu uma coisa que é verdade. E, portanto, desse ponto de vista, a política assumir uma coisa que é verdade não é mal de todo, mas não é nenhuma novidade. Ele não chega a ser uma decisão política, é uma frontalidade que eu também saúdo, mas é assim, ambas as coisas são verdade. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara resgatado. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se considera penhorado. E doeu, João Miguel Tavares? Doeu. A mim já me anda a doer há imenso tempo. Na nossa profissão já dói há muito tempo. Quer falar da situação do Diário Económico? Quero, que tem tudo a ver com isto, na verdade. É só o Diário Económico porque foi o último. O Fisco acabou por penhorar as dívidas do jornal.
E o próprio diretor já veio dizer que isso deixa o jornal numa situação dramática, porque estão penhoradas as receitas, portanto, aquilo já tem segundo foi dito, existe um déficit financeiro no jornal que ronda aos 200 mil euros por mês e a dívida já vai para os 30 milhões, que são valores absolutamente absurdos para um jornal da dimensão do Diário Económico. Mas isso tem muito a ver com aquilo que estávamos a dizer. Isto tem tudo a ver com os bancos. Os bancos, durante imenso tempo, evidentemente, financiavam os projetos de comunicação social e não estavam particularmente interessados em que eles caíssem, até porque teriam que assumir as imparidades e tudo isso no balanço das suas contas. O que é que chega um momento em que não dá para continuar? E esse não dá para continuar, que é agora, isso faz com que seja o cair de um castelo de cartas e de repente nós olhamos para o lado e só vemos jornais a fecharem, a verem a sua redação ser diminuída de forma brutal. Nós agora, o Sol e o I são os feitos dos dois juntos, com um terço da redação. Estamos a falar de 50 jornalistas para fazer aqueles dois jornais. O Diário Económico está nesse estado. O próprio Público já anunciou mais rescisões amigáveis, que se não chegarem aos números que eles querem também, mais um despedimento coletivo. E nós olhamos à volta e aquilo que é a comunicação social está num estado lastimável como nunca esteve, certamente durante o nosso tempo de vida. Isso tem a ver também com o próprio impacto da informação gratuita na net e tudo isso. Agora, é preciso rapidamente evoluir para formas alternativas. Não é de encontrar receitas, porque isso já se percebeu que mesmo o mundo digital não vai dar aos jornais as receitas necessárias para eles manterem a qualidade. Antigamente, eu acho que temos que voltar a um tipo de financiamento, seja através de fundações e que haja de repente fundações que assumam que, olha, há aqui 3 ou 4 ou 5 milhões de euros por ano, é para isto que serve, é para fazer um bom jornal, é para fazer um bom projeto editorial. Agora, isso tem que ser pensado com alguma seriedade, porque acho que a nossa comunicação social reflete muito essa falência económica. Tivemos isso nos Estados Unidos, que um dos fundadores do Facebook, ou do Google, acho que foi do Facebook, não é? Que financiou a New Republic, uma revista política que estava em queda abrupta. Por acaso o processo não correu bem, mas... E o Bezos da Amazon mas havendo uma... Exatamente, o Jeff Bezos também comprou o Washington Post. Há um lado quase de filantropia, mesmo que eles o façam por razões terceiras e comerciais, mas há um lado também de não deixar os jornais morrer. Acredita que é possível acho que a sociedade tem que fazer com que os jornais saiam do mercado puro e simples, no sentido de lhes arranjar um balão de oxigénio que os retire desse impacto não é retirado do com mercado. As leis do mercado. Não é possível retirá-los do mercado porque tudo... Não os fazer dependentes exclusivamente do mercado. Exclusivamente não, mas eu não creio que possa ser o Estado a fazer isso. Não estou a ver como é que pode ser o Estado. Não, mas eu não estou a dizer que deve ser o Estado. Eu sei, mas não estou a ver como é que pode ser o Estado a fazer isso. A sociedade civil, aquela coisa que parece que não existe em Portugal. Em alguns casos, e o caso americano é muito típico, porque as fundações e os milionários, etc., têm uma presença muito forte na sociedade, como há pessoas que se mobilizam para, sei lá, manter um quadro que é património nacional no país, se mobilizem para salvar a imprensa, porque as pessoas acho que não estão bem a perceber o que é ter uma sociedade sem jornais. Nós nunca tivemos uma democracia sem jornais. Não é nós, Portugal, é o Ocidente, para falar no Ocidente. E, portanto, há um momento em que as pessoas têm que perceber que vai acabar mesmo. Não é em crise, não é estar menos, vamos deixar de ter jornais e o empobrecimento que isso vai constituir na vida política. Por quanto tempo mais é que lhe parece que ainda vamos ter jornais tal como os conhecemos, Ricardo Araújo Pereira? Não sei, tenho pena e tenho pena sobretudo que o próprio meio se ponha a jeito de um certo ponto de vista, não é? Porque era importante que num meio em que o negócio é difícil, é frágil, era, por exemplo, tornar os meios de comunicação social um meio, por exemplo, isento de chalupas. Quer dizer, repara, por exemplo, o diretor... Mas aí ficava sem emprego. Ficavas sem emprego, sim, mas é só vantagens este meu modelo, não é? Não, tinhas emprego, não és tu. Obrigado, repara, és um fofinho. Porque a questão não é... Estás tão querido hoje. Se tu mandasses no público era outra coisa. O diretor do Sol disse, nós aqui em não sei quantos meses vamos ultrapassar o Expresso. Por isso, era de facto melhor... O antigo diretor do Sol. O antigo diretor do Sol disse isso, o primeiro e único até há pouco tempo. Era de facto bom... que os jornais fossem dirigidos por pessoas que vivem no planeta Terra. Um primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, não é? O segundo ponto era o Diário Económico, por exemplo.
era, não sei se ainda é da Ongoing, Sim. A Ongoing é uma empresa cujo objeto nunca ninguém conseguiu explicar. Nem sequer o Diário Económico, que percebe de economia. Incluindo um administrador, que é aquele que foi deputado Exato. do PSD, não é? O branquinho. E, portanto, eu acho que com o ocaso da Ongoing, proprietária deste jornal, se calhar a missão do jornal também seguiu esse mesmo ocaso. É possível que seja isso, assim como se calhar quando... Mas a situação se calhar não é pontual, é mesmo sistémica. Não, é sistémica, mas ajudava, já agora, internacional, não é? ajudava-se o meio se Sim, mas ajudasse a sabes, si durante próprio. muito tempo se achou, é evidente que melhor jornalismo é sempre possível, melhores capas de jornais são sempre possíveis, mas a solução tem que estar, hoje em dia, sobretudo a questão a nível de gestão. Tu podias estar a fazer um extraordinário jornal... Fecham os bons como os maus. Sim. A história dos jornais Mas que é fecharam isso. nos últimos 20 É anos. precisamente isso que eu estou a dizer. É Tu podes estar a fazer um indiscriminado. extraordinário jornal e mesmo assim ele estaria a cair sucessivamente nas vendas porque as pessoas... Perderam o hábito. Perderam o hábito e têm informação gratuita na televisão, na net e, portanto... Bem, algo me diz que inevitável devemos de agora. voltar a Aliás, este muito- tema. E a informação- Está-se a perder muito. A informação gratuita que têm na net é melhor ainda, porque metade é fantasiosa e, portanto, acaba por ser... Agora é a altura dos tens decretos. notícias e ficção. Decretos, o Pedro Mexia decreta fome e fartura. Fome e fartura, porque Portugal, incluindo alguns poderes públicos e os mídias, não sei quem mais, solidarizaram-se muito bem com Luati Beirão, que eu já falei aqui há bocado, o ativista angolano que estava em greve de fome e denunciando a situação em Angola. Ora, veio a Portugal, recentemente, um dissidente cubano, outro regime encantador, que fez já 24 greves de fome, já esteve preso, já foi espancado, foi prémio Sakharov do Parlamento Europeu e as autoridades públicas, em particular o Parlamento, não lhe ligaram nenhuma, provavelmente porque, enfim, algumas pessoas no Parlamento simpatizam com o regime do qual ele é dissidente. Mas foi um momento bastante vergonhoso. Nós estamos sempre a falar de liberdade, direitos humanos, democracia, vir um símbolo da luta contra a ditadura cubana e não ser recebido. O João Miguel Tavares Não, é só decreta boa. precariedade empresarial. Exato, porque nós conhecíamos em Portugal a precariedade laboral, mas agora, com a chegada da esquerda, temos também a precariedade empresarial, o que deve fazer a felicidade de muitas pessoas. Isto tudo para falar da TAP, nós não temos tempo para desenvolver o tema aqui. Eu não acho que a culpa seja apenas do PS, acho que o PSD e o CDS agiram muito mal nesta privatização da maneira como a fizeram à última da hora, mas quer dizer, esta forma como António Costa de repente chega e diz, meus senhores, quer queiram, quer não queiram, o negócio vai voltar para trás, é um bocadinho assustador num país que precisa de, evidentemente, investimento estrangeiro. E, portanto, este lado de precariedade empresarial dos negócios que já supostamente foram fechados e que estão todos agora a ser revertidos, isso não augura nada Acho que de vamos bom. falar também deste tema. Haveremos de voltar a ver. O Ricardo Araújo Pereira decreta inocência. Inocência, para falar de um caso judicial... Já Sócrates? Quase, porque... Não, bastante melhor. É um caso judicial, trata-se de um crime sexual, mas a defesa do arguido é o equivalente para crimes sexuais de isto foi um amigo meu que me emprestou. Porque o que aconteceu foi o seguinte, em Londres, um senhor saudita levou... Eu pensava que isto tinha sido na Arábia Saudita, mas não, isto foi em Londres. Um senhor saudita saiu à noite e tal e levou duas moças para casa, uma de 20 e tal anos e outra de 18. E foi para o quarto com a rapariga de 20 e tal anos. A de 18, quando acordou, constatou que o senhor estava, de facto, em cima dela e queixou-se de violação ao tribunal. A defesa do senhor foi a seguinte... E havia provas, não é? E havia provas físicas. A defesa é genial. A defesa do senhor foi a seguinte... Não, eu tropecei e enfiou-se. Foi isso que aconteceu. Que é de facto o equivalente para crimes sexuais de... Não, o que se passa é que eu tenho um amigo que queria comprar casas à minha mãe. E o que é curioso é que o júri de um tribunal inglês deliberou durante meia hora e disse: o homem tem razão, pá. Inocente. Acontece a qualquer um, não é? Acontece. Isto acontece realmente. Quem é que nunca tropeçou num tapete E pumba. Pronto, São coisas que... Pronto, e assim está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra abracadabrante, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boa consoada.